Meus amados, gostaria de agradecer o carinho dos irmãos para conosco nesse dia do pastor e agradecer o apoio, a ajuda tão grande ao Ministério Pastoral e agradecer o privilégio de poder servir ao Senhor nosso Deus com os irmãos aqui na Igreja Batista da Capunga. Nós louvamos a Deus por todo o acolhimento que recebemos, agradecemos de coração a todos os irmãos e irmãs que sempre nos ajudaram tanto desde o início até hoje, em todos os desafios do Ministério Pastoral. Nesses quase 5 anos aqui com os irmãos, ainda tivemos o desafio de passar por uma pandemia, e tantos outros desafios, tantas outras circunstâncias que certamente contamos tanto com a graça de Deus para atravessar esses momentos difíceis, especialmente aquele tempo da pandemia, em que tivemos que nos reinventar, aprender novamente uma série de situações, ou aprender uma série de situações novas que precisamos para enfrentar aquele momento tão difícil, tão complexo, tão difícil. Então, nós agradecemos de coração a todos os irmãos por todo o apoio que sempre procuraram nos dar nesse tempo aqui. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos rapidamente o editorial do boletim de hoje. Se você não tem impresso, tem também o boletim no formato digital. O título do editorial diz: Ore pelos pastores. E eu peço encarecidamente aos irmãos que orem por todos os pastores. Gostaria de, primeiramente, homenagear os pastores que lideraram a nossa igreja, os pastores pioneiros, todos eles missionários americanos, lideraram a igreja nos 7 primeiros anos da sua história. Pastor James Leonel Downing, que também era médico, foi o primeiro pastor da nossa igreja. Depois dele vieram os pastores Raven Harold Moorhead e Robert Stanley Jones. Eles pastorearam a nossa igreja de 1923 a 1930. Em 1930, chegou o pastor José Munguba Sobrinho, alagoano de Murici. Foi quem mais tempo liderou a nossa igreja, 37 anos, homem visionário, à frente do seu tempo, liderou a construção do templo que hoje usamos para culto ao Senhor. O pastor Lívio Cavalcante Lindoso, o único pernambucano desse grupo de 9 pastores, foi pastor interino e foi instrumento de Deus para conduzir o rebanho após a aposentadoria do pastor Munguba. O pastor Manfred Grellert, sulista de Ijuí, no Rio Grande do Sul, que nos presenteou com a sua presença no domingo passado, foi o mais jovem pastor que a nossa igreja teve. Com apenas 28 anos de idade, assumiu a sua liderança e aqui passou 10 anos. O pastor José Almeida Guimarães, alagoano de Maceió, liderou a igreja por 26 anos com firmeza, dedicação e amor. Depois o pastor Ney Silva Ladeia, baiano de Itapetinga, serviu a nossa igreja como pastor de evangelismo e missões e depois sucedeu o pastor Guimarães, liderando a igreja por mais 11 anos. Deus seja louvado pela vida, família, ministério e dedicação desses servos de Deus. Em 2019, Deus nos trouxe do Rio de Janeiro para Recife para servi-lo juntamente com os irmãos. Todos nós tivemos o privilégio e a honra de sermos os pastores da Igreja Batista da Capunga, pregando a mesma mensagem, o mesmo Evangelho de Jesus Cristo, a mesma Palavra de Deus. Mas gostaria também de aproveitar a oportunidade para compartilhar que em artigo publicado no portal UOL, em 23 de abril deste ano, Ranieri Costa destaca que a síndrome de burnout e o suicídio assombram igrejas e tem sido a dor silenciosa de padres e pastores. Burnout, ou síndrome do esgotamento profissional,
é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita responsabilidade. O autor do artigo destaca que esses casos, na última década, têm preocupado a comunidade religiosa. Em 2021, a Organização Mundial de Saúde divulgou que a cada 100 mortes no mundo, uma era de suicídio. A OMS não traz um recorte específico para líderes religiosos. Estudiosos do tema, no entanto, têm notado o aumento dos casos dentro dessa esfera. A CEPAL, Organização Missionária Internacional, estabelecida no Brasil desde 1973, com o objetivo de servir pastores e líderes, desde 2016 alerta para o que chamou de onda de suicídios. De acordo com a CEPAL, nos últimos anos, vários pastores americanos tiraram suas vidas e, assim como no Brasil, o fato passa a ter certa frequência. No caso dos líderes religiosos, há uma série de desafios específicos que podem contribuir para o aumento de suicídio. Estes incluem o estresse do papel da liderança, expectativas elevadas da comunidade, conflitos interpessoais na igreja, solidão pastoral e o fardo emocional de lidar com as lutas e problemas das pessoas que lideram. Diante dessa realidade, eu peço encarecidamente aos irmãos que hoje e sempre orem por mim, pelos pastores que servem ao Senhor em nossa igreja e as nossas respectivas famílias, tendo em vista o quanto somos limitados para um desafio tão grande. Deus abençoe todos os pastores, renovando sempre em seus corações a alegria em servi-lo. A gente, muitas vezes, pensa nessas circunstâncias de uma maneira assim distante. O texto fala sobre essa onda de suicídios de pastores nos Estados Unidos, mas não faz muito tempo, talvez uns 5 anos, eu perdi um contemporâneo de seminário. Eu me formei em 89 e ele se formou em 1990, um ano depois. Foi pastor em São Paulo, entrou numa profunda depressão e, infelizmente, sua família o encontrou morto dentro de casa depois de suicidar-se. Ore pelos pastores. Ore pelos pastores. Somos extremamente limitados, falíveis, sujeitos a errar. Mas ainda assim, apesar de nós, Deus nos chamou. Deus nos chamou para servir. E que esse serviço seja com alegria, não gemendo, como diz Hebreus capítulo 13. Não com sofrimento, mas com alegria, em ganhar vidas para Jesus, em fazer discípulos de Jesus, em anunciar o Evangelho de Jesus, em pastorear a Igreja de Deus. Conto encarecidamente com as orações dos irmãos. Esse mês de junho, dentro do calendário da nossa igreja, estabelecemos o tema Vivamos o verdadeiro amor fazendo discípulos. Vivamos o verdadeiro amor fazendo discípulos. Desde que iniciamos o processo de discipulado em nossa igreja, temos encorajado os irmãos a nos empenharmos na missão de fazer discípulos para gerar transformação de vidas. Entretanto, temos também destacado que para fazer discípulos precisamos ser os discípulos que Jesus sonhou, ser os discípulos que Jesus deseja que sejamos. Jesus teve uma preocupação muito clara em que os seus seguidores não fossem iguais aos religiosos do seu tempo.
Antes fossem discípulos autênticos, verdadeiros, que seguissem os seus passos e vivessem de acordo com os seus ensinos. Se você ler os evangelhos, especialmente os sinóticos, aqueles que têm a mesma ótica, Mateus, Marcos e Lucas, você encontrará muitas vezes Jesus se referindo ao comportamento dos escribas e fariseus, dizendo aos seus discípulos: eles fazem assim, eu quero que vocês vivam assim, de uma outra maneira, de uma outra forma. Eu não quero que vocês vivam dessa maneira como eles estão vivendo. Eu não quero que vocês sejam meros religiosos, aos quais Jesus chamou 2 vezes de sepulcros. Primeiramente, de sepulcros caiados, bonitos, ornados, adornados por fora, mas por dentro simplesmente com podridão e imundícia. E outra vez disse que eles não passavam de sepulcros invisíveis sobre os quais as pessoas passam sem perceber. Jesus estava dizendo que ao passarem por vocês, as pessoas percebam o compromisso de vocês com o Evangelho, com o reino de Deus, com os valores do reino de Deus, que ao passarem por vocês, as pessoas percebam o quanto vocês são fiéis a Deus e querem viver efetivamente de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, mais do que religiosos, muito mais do que membros de uma igreja, Jesus espera que sejamos discípulos, sejamos aprendizes e que aprendamos com Ele a viver de um jeito agradável a Deus. De um jeito agradável a Deus. A pergunta que trago para a nossa reflexão hoje é a seguinte: qual seria para mim, para você, para cada pessoa que deseja seguir Jesus, o custo do discipulado? Existe algum custo para o fato de seguir Jesus? Obviamente que, se existe, e de fato existe, esse custo não é um custo financeiro. Não há dinheiro no mundo que possa comprar a nossa salvação, que possa comprar a nossa santificação. Não há dinheiro no mundo. Jesus nos resgatou não com ouro, prata, pedras preciosas, disse o apóstolo Pedro no capítulo 1 da sua primeira carta. Ele nos resgatou com o seu sangue derramado no nosso lugar. Fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro de Deus derramado ali na cruz, cruz que não era dele, que era nossa, e que Jesus tomou o nosso lugar, portanto, naquela cruz. Não há um custo financeiro, mas será que existe de fato algum custo para seguir Jesus? Jesus alertou em vários momentos os seus seguidores a respeito desse custo. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, você pode fazer isso? Lucas capítulo 9. Lucas 9, versos 57. Vamos ler apenas 57 e 58. Jesus tem ali um diálogo com 3 pessoas. Nós vamos ficar apenas com a primeira neste momento. Jesus alerta essa pessoa da seguinte maneira. Lucas 9, 57. Diz que, indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: pense bem, porque as raposas têm seus covis, têm as suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Parece que essa pessoa via Jesus sendo seguido por uma grande multidão, pensou que havia algum glamour nisso tudo, pensou que seria interessante acompanhar Jesus a partir daquele momento para ter um pouco de fama.
Jesus disse: pense bem, você quer me seguir? As raposas têm as suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Pense bem no que representa vir atrás de mim a partir de hoje. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas Jesus ilustra para os seus ouvintes a realidade do custo do discipulado, utilizando duas pequenas parábolas que nós vamos encontrar no capítulo 14 do Evangelho de Lucas também. Então vá comigo, por favor, a Lucas 14, verso 28. Lucas 14, verso 28. Jesus vai dizer o seguinte: qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. William Hendricks diz que antes de alguém decidir ser um seguidor de Cristo, precisa compreender que ser um cristão não é um mar de rosas, entre aspas. Até porque mar de rosas simplesmente não existe. Pelo contrário, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua última carta, uma carta de despedida ao seu filho na fé, Timóteo, pastor Timóteo, ele vai dizer, 2 Timóteo 3, verso 12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, querem viver intensamente, piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Serão perseguidos. Continuando o texto de Lucas 14, Jesus apresenta uma outra pequena parábola. Verso 31, Lucas 14, verso 31 diz: ora, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Pelo contrário, caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. William Barclay diz que é possível ser um seguidor de Jesus sem ser um discípulo. É possível seguir o acampamento de um exército sem ser um soldado do rei. E diz que é possível ser um curioso em um grande trabalho, entretanto sem fazer nada. E ele cita um exemplo interessante de um grande erudito, um grande professor, que foi abordado da seguinte maneira: um homem chegou para ele e disse: eu encontrei um jovem que disse que foi seu aluno. E aquele erudito, aquele professor disse: pode ser que ele tenha assistido às minhas aulas, mas meu aluno ele não foi não. Pode ser que ele tenha sido um ouvinte meu, um ouvinte das minhas aulas, mas aluno meu ele não foi não. Há um mundo de diferença entre um estudante e outro que vai simplesmente às aulas. Uma das grandes desvantagens da igreja, disse esse autor, é que nela há muitos seguidores de Jesus à distância e poucos e verdadeiros e autênticos discípulos de Jesus. Poucas pessoas que estejam dispostas a pagar o preço do que representa ser um discípulo de Jesus. Qual é o custo do discipulado? Você está com a sua Bíblia aberta em Lucas 14? Veja rapidamente comigo o verso 26. No verso 26, Jesus vai dizer: se alguém, a partir do verso 25, perdão.
Lucas 14, verso 25. O texto diz o seguinte: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí Jesus vai contar as duas parábolas da construção da vinha e do exército que vai para a batalha, e ele vai terminar essa perícope, essa fase, essa parte do texto no verso 33, fazendo mais uma afirmação sobre o custo do discipulado. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Qual é o custo, portanto, do discipulado? Primeiramente, amar Jesus acima de tudo e acima de todos. Amar Jesus acima de tudo, acima de todos. Verso 26 diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Antes de prosseguir, a gente precisa resolver uma questão aqui textual. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Talvez você tenha na sua mão uma versão mais antiga, em que você vai encontrar a seguinte afirmação: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe. É possível que alguns irmãos tenham uma versão assim? Pois é. O verbo aborrecer aqui tem a mesma raiz de odiar. De odiar. Então, se você ler literalmente, você deve ler assim: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe. Será que era isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Essa interpretação deve ser feita à luz do uso dessa palavra pela Septuaginta, aquela tradução de 70 sábios de Alexandria, que traduziu o Antigo Testamento para o grego, do hebraico para o grego. Então, essa palavra aparece na Septuaginta, aparece no Antigo Testamento, especialmente em alguns textos, e alguns autores asseguram que nós deveríamos interpretá-la à luz desses textos, especialmente, por exemplo, Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29, nós vamos encontrar no verso 31, a seguinte afirmação: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, ou seja, que Jacó a amava menos que Raquel, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer aqui é justamente o fato de amar menos. F.F. Bruce afirma que esse verbo, portanto, deve ser interpretado desta maneira: amar significa amar menos do que ama Jesus. Por isso, a Nova Almeida atualizada traduziu desta maneira: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama pai, mãe, filho, filha, esposa, não é digno de mim, não tem condições de ser o meu discípulo, especialmente porque essa mesma afirmação está embasada também em Mateus capítulo 10, verso 37, onde Jesus deixa claro que o nosso amor por Ele precisa ser superior ao amor que nós temos pela nossa própria família e pela nossa própria vida. Pela nossa própria vida. Quem ama a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
não pode ser meu discípulo. Você ama sua esposa? Você ama os seus filhos? Você ama seu pai, sua mãe? Você ama a si mesmo? É importante amar a si mesmo. Mas Jesus diz que o nosso amor a Ele precisa estar acima desses outros amores. Ele precisa ter a primazia na nossa vida. E para que Ele ocupe o primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos colocar esses outros amores tão importantes em segundo lugar. E se nós amamos de fato a Jesus sobre tudo e sobre todos, nós teremos então forças para obedecer os seus mandamentos, para viver segundo a sua vontade, ainda que tenhamos que contrariar a vontade de pessoas tão amadas, tão queridas, tão preciosas, porque nós amamos a Jesus sobre tudo e sobre todos. Segundo curso do discipulado, que Jesus deixa claro aqui, está no verso 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, sabia que ia na direção da cruz. Mas as multidões que estavam com ele pensavam que ele ia a caminho de um império, para estabelecer um império. Por essa razão, Jesus falou assim, na forma mais vívida possível, disse que aquele que o seguisse não obteria poderes e glórias terrestres para este mundo, mas sim que devia estar disposto a ser fiel até o sacrifício das coisas mais preciosas da sua vida, a sofrer a agonia de um homem sobre a sua cruz. Deveria estar disposto a pagar, portanto, qualquer preço que fosse exigido para que seguisse a Jesus, seguisse os passos do Senhor. Wilhelm Hendriksen diz que a figura subjacente é de um homem condenado que se vê forçado a tomar e carregar a sua cruz. Vocês se lembram que Jesus foi forçado a carregar a sua cruz. Até que houve um momento em que um homem o ajudou. Mas no início ele saiu do lugar onde havia sido preparado para a crucificação, recebido tantos açoites, tanto sofrimento, tanto sangue derramado, aquela coroa de espinhos já posta sobre a sua cabeça, e ainda tendo o trabalho de carregar a sua própria cruz. Ele aceita, o discípulo de Jesus aceita, voluntária e decididamente, a dor, a vergonha, a perseguição que pessoalmente está para ser sua e não de outro, sua em decorrência da sua lealdade a Jesus, sua em decorrência da sua vontade de viver segundo o propósito de Jesus. Ele não carrega a cruz simplesmente porque foi condenado, mas sim porque tomou a decisão de seguir Jesus, porque quer viver segundo o seu propósito. Tomar a cruz significa aceitar as consequências que poderão vir
em decorrência de seguirmos a Jesus. Mas há um outro custo que Jesus destaca no verso 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O discípulo deve começar a seguir Jesus e deve continuar seguindo Jesus. Seguir o Mestre significa confiar nele, caminhar em seus passos, obedecer seus mandamentos em gratidão pela salvação recebida. Seguir Jesus significa andar atrás de Jesus, nunca na frente de Jesus. Nunca passar à sua frente e deixá-lo para trás, mas sim submeter-se a si mesmo, submeter a sua própria vontade, submeter o seu próprio querer a este Cristo que decidimos seguir. O quarto custo do discipulado, nós vamos encontrar no verso 33. Jesus vai terminar essa sessão dizendo: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus é a pérola de grande valor, que um colecionador de pérolas encontra, e por causa dessa pérola única de grande valor, ele vai, vende todas as outras e fica somente com aquela. O que Jesus pede é uma devoção de todo o coração, uma lealdade a toda prova, uma negação completa de si mesmo, do seu tempo, do seu dinheiro, das suas possessões terrenas, dos seus talentos, colocando tudo à disposição de Jesus, tudo à disposição do Senhor nosso Deus. Muitas vezes, queremos que Cristo tenha o primeiro lugar na nossa vida, mas não temos a disposição de renunciar a algumas coisas. Não temos a disposição de abrir mão de algumas coisas. Parece que queremos o bônus, mas não estamos dispostos a pagar o ônus. Nós vivemos hoje, infelizmente, o evangelho do bônus. E queremos o bônus, mas nos esquecemos que, embora o evangelho nos ofereça o bônus da salvação de graça e muitos outros bônus, ele exige o ônus. O ônus é o custo daquilo que representa seguir Jesus. Não é o custo da salvação, porque ele já foi pago por Jesus na cruz, mas sim o custo do que representa seguir Jesus. Seguir Jesus não vai sair barato, nem para mim e nem para você. Vai custar caro. Vai custar o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa presunção, a nossa autoconfiança. Vai custar a nossa renúncia. Jesus espera que nós estejamos dispostos a pagar o preço do que representa segui-lo. Amar a Ele sobre tudo e sobre todos. Tomar voluntariamente, não por imposição, a nossa cruz e sermos crucificados com Ele. Segui-lo, andando atrás dele, nunca na frente dele. Sempre atrás, pela fé que Ele está nos levando ao melhor caminho, pela fé de que Ele sabe o que está fazendo conosco, e ainda renunciando o pecado, os embaraços da vida e aquelas coisas que são preciosas para nós, mas que nos impedem de viver inteiramente devotados, unidos e comprometidos com Ele. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a não ser meros religiosos, mas sim
discípulos autênticos do nosso Mestre? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo nesse momento.